Então vai, ó. Esse aqui é um texto que eu achei na internet. Não faço ideia do que tá aqui. Imagino que seja um camarada, né? Porque tem toda uma estética aqui de camarada, né? Para falar sobre veganismo, marxismo e socialismo. Vamos ver. Júlio César Prava, coletivismo e anticapitalismo. Subtítulo: Marxismo, coletividade e controle popular. Vamos ao texto. O marxismo é uma visão filosófica e econômica, originada ao século XIX, que propõe uma sociedade ideal, igualitária e autogerida, chamada comunismo, que só pode ser alcançada com o fim das classes sociais. Esta visão aponta um fim para a história onde não existe o Estado nem a propriedade privada dos meios de produção, que é transformada em propriedade coletiva e exige uma participação direta do povo em todos os processos políticos e econômicos. Isso terminaria com a exploração do homem pelo homem e com a pobreza, criando um lugar onde todos têm necessidades básicas supridas e, portanto, é quando ocorre a emancipação humana por completo. Essa tradição teórica manda um movimento político prático e revolucionário que enfrenta as classes opressoras para acelerar a sociedade rumo a este final. Olha, está claro até aqui, né? Está explicando o que é o marxismo, né? A corrente de pensamento marxista tem seu próprio método de análise social que visa explicar as relações humanas e as sociedades, o chamado materialismo histórico dialético. Faltou dialético aqui. Na verdade, para fazer uma análise não necessita tanto do dialético. O dialético talvez possa ter sido omitido aqui, porque o dialético ele se pauta na evolução do pensamento através das análises, certo? A corrente de pensamento marxista tem seu próprio método de análise social que visa explicar as relações humanas e as sociedades, o chamado materialismo histórico. Nele é dito que as relações sociais são dadas de acordo com o arranjo econômico de uma sociedade. Em outras palavras, as classes sociais são identificadas de acordo com sua posição nas relações de trabalho. Aqui, um apontamento importante, quando a gente faz uma análise, em especial aquela da Revolução Socialista, do vídeo que eu falei aqui, a gente caracteriza as relações de trabalho, né? A gente faz uma análise das relações de trabalho e por isso a gente consegue entender em qual etapa da evolução capitalista está cada pessoa, né? E ali a gente fala aqui nesse vídeo a gente comenta da questão de que pessoas das vilas rurais estão não no proletariado, mas sim no campesinato. Mas vamos lá. Que produz ou que explora. E o consumo é determinado por aqueles que detêm os modos de produção. Para Marx, parte da história da humanidade é a história da luta de classes, isto é, um constante conflito antagônico entre aqueles que detêm os meios de produção e o poder e aqueles que são os submetidos a ele. Essa luta de classes foi originada após a superação da condição primitiva onde os humanos tinham recursos escassos. Quando houve a possibilidade do acúmulo da propriedade privada dos meios de produção, isso criou a estratificação social e deu papéis às diferentes camadas sociais, favorecendo algumas minorias. Portanto, nas sociedades modernas, essas classes sociais são formadas pela posição produtiva e econômica. O marxismo, por enquanto, ele está só numa contextualização do que é o marxismo, né? Na verdade, o materialismo histórico dialético, antes de entrar nas questões, provavelmente, do veganismo. O marxismo tece uma crítica ao feudalismo e ao capitalismo, atestando que eles são sistemas estruturalmente falhos, que não permitem a libertação coletiva. E não mesmo. De forma análoga ao feudalismo, onde os camponeses eram oprimidos, no capitalismo industrial, a classe operária é oprimida pelos detentores das indústrias, que para lucrar expropriam o trabalho das classes dominadas, ou seja, os marxistas enxergam o capitalismo como uma ditadura da burguesia. Que fique claro. Lembrando que burguês é aquele que tem capital, isto é, que detém os meios de produção,
que domina as relações de trabalho e que tem poder político, muito importante. Não só ter os meios de produção, mas tem que ter poder político para caracterizar burguês. Venhamos e convenhamos, tem vários donos de fabriquetas por aí que tem lá sua produção mínima de seja lá qualquer coisa, que não tem poder político e, portanto, não dá para dizer que ele é um burguês. Continuando. Além disso, o Estado e as instituições políticas foram criadas para validar e defender a classe dominante. É por isso que as leis feudais validavam a escravidão e as leis capitalistas validam a propriedade privada e a exploração dos operários. Mas superando as classes, não haverá necessidade do Estado. O marxismo relata uma apropriação privada dos frutos do trabalho coletivo, tem como ideal a defesa da classe trabalhadora, pois se tudo ele que produz, tudo a ele deve pertencer. Por isso se faz essa defesa da propriedade coletiva dos meios de produção e de uma economia centralizada e ou solidária, que atenda todas as necessidades básicas da sociedade. Meu sogro é bolsonarista. Ixi, ixi. No máximo, pequena burguesia. Bem colocado, camarada Vergano. Exatamente. Pequena burguesia, para ficar claro, para quem estiver vendo, pequena burguesia é caracterizada aquela pessoa que tem poder de consumo, que consegue viver vida de luxos que a grande maioria das outras pessoas não consegue. Aí tem lá seu carro esportivo, tem, sei lá, compra as comidas mais caras, vai em restaurante caro. Tem vários luxos que os pobres mais paupérrimos não conseguem ter. Só que isso não caracteriza como burguesia de fato, porque eles não conseguem comprar apoio de políticos. Enfim, é isso. A visão marxista advoga que os problemas de classe e seu antagonismo não podem ser resolvidos no capitalismo, pois ao permitir a concentração de poder, ele também permite dominação, opressão e alienação do consumo. Visto aqui, através dos estudos de Marx, como o fetichismo da mercadoria, que te aliena sobre aquilo que você consome. Mas vamos lá. Não só aliena, eu vou explicar direito. Fetichismo de mercadoria está em colocar preço sobre coisas e dar valor a elas, valor de status, e enquanto ignora também o processo produtivo, através da alienação do processo produtivo. Para os marxistas, a propriedade privada dos meios de produção e a concentração da riqueza e do poder não é possível em um sistema político, democrático e justo que consiga atender o coletivo. Já que a política sofre muita influência dos poderosos, são eles que controlam os processos de produção e que distribuem e se apropriam da riqueza gerada. Já que este sistema permite acúmulo de capital, concentração do poder e a manutenção da exploração, então é uma contradição inata pregar liberdade por suas vias, e é preciso então superar este sistema eliminando a burguesia. Quando a gente fala em eliminar a burguesia, obviamente a gente não está falando para matar os caras, porque mesmo que você mate eles, não vai resultar em uma eliminação da burguesia, porque outras pessoas sentarão nos tronos dos burgueses de hoje. Então não faz nem sentido. Você tem que extinguir o sistema que deixa eles se tornarem burgueses, serem uma classe com mais privilégios que nós. É o sistema que tem que ser afetado a ponto de abolir classes. Além de se colocar contra as economias que permitem este antagonismo de interesses, Marx também criticou universais abstratos, isto é, para eles, os termos devem ser contextualizados de acordo com a realidade social e material que estão inseridos. Em meio à luta de classes, a educação e a política, por exemplo, é feita pelas classes dominantes para manter sua dominação, não feita de forma a favorecer o coletivo e sua liberdade, que inclusive é o contrário. O coletivo é desestimulado através da propagação de ferramentas que segregam e separam povos, ferramentas estas que a gente vê como o racismo,
o sexismo e várias outros tipos de preconceitos que são propagados pela ideologia burguesa. Continuando. Por enquanto o texto está legal. Em meio à luta de classes, a educação e a política, por exemplo, é feita pelas classes dominantes para manter sua dominação, não feita de forma a favorecer o coletivo e sua liberdade. Por isso, é preferível a revolução através da organização coletiva ao invés da ética, que parte de forma espontânea individualmente, coisa que é meio impossível. Todo mundo adquirir conhecimento, consciência de classe do nada, né? Ir lá e lutar, né? Isso é meio impossível. A mudança liberal é muito lenta e permite que as explorações continuem, o que é moralmente inaceitável para o pensamento coletivista. Para os marxistas, o capitalismo continua existindo porque, para se perpetuar no poder, as classes dominantes alienam as classes dominadas, que se adequam à sua visão de mundo. Aceitando as relações trabalhistas, a exploração e expropriação da sua força de trabalho e reproduzem o discurso dos burgueses, donos dos meios de produção. O que impossibilita a mudança para o sistema comunista para a libertação humana. Os alienados desejam ser burgueses, ao invés de lutarem para criar um mundo igualitário. Nessa perspectiva de soma zero, esse negócio de soma zero. Nessa perspectiva de soma zero, todos aqueles que defendem ideologias que não se opõem ao capitalismo e que não lutam pela superação das classes sociais são conciliadores de classe e, portanto, alienados pelos dominadores. Em outras palavras, muitos marxistas têm a visão de tudo ou nada, onde ou somos todos anticapitalistas ou mudamos fundamentalmente nada, o que é logicamente falso. Tá entrando na polêmica aqui, hein? Tá começando a entrar na polêmica. Esse raciocínio é estendido à relação de consumo, que também aliena. Segundo marxistas, não é apenas a demanda que determina a oferta. O mercado capitalista não funciona apenas por uma oferta e demanda real. Com o poder concentrado da produção, a oferta ajuda a determinar a demanda. Os capitalistas estimulam o consumo daquilo que não é necessário, criando e atribuindo valor social e cultural a produtos fúteis e anestesiando as classes dominadas. O consumo cresce ao passo que não se liberta os animais que vivem em condições miseráveis nas classes exploradas e na condição de oprimidos, estes que se contentam e reproduzem a visão da classe dominante. Calma lá, né? Sei lá onde que tá querendo chegar. Mas eu tô achando que vai ser meio que polêmico. Vai chegar na polêmica isso aqui. Tô vendo. As classes beneficiadas pelo sistema produtivo desigual exercem domínio social. Através do método materialista proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, no século XIX, o marxismo busca romper com essa dominação de forma a favorecer o coletivo pela mudança dos modos de produção. Para os marxistas, é preciso superar as classes dominantes do capitalismo, a burguesia, e transformar os meios de produção de privados para públicos, para que assim os humanos recebam justamente pelo valor de seu trabalho, isto é, o marxismo incentiva a tomada de consciência de classe dos trabalhadores oprimidos para que possam se opor aos sistemas atuais como uma sociedade sem classes. O sistema de transição entre o capitalismo e o comunismo, onde os que defendem os trabalhadores assumem o Estado para transformar a política, mudando a forma de produção e redistribuindo a riqueza, é chamado socialismo. O socialismo deve superar progressivamente o sistema capitalista até que possa abolir a propriedade privada dos meios de produção e o Estado, dissolvendo as classes e dando lugar a uma gestão popular horizontal. Não é bem isso. Não é bem isso. Não é simplesmente ir abolindo o sistema capitalista interno do socialismo, porque a instauração do comunismo necessita a própria geopolítica seja transformada a ponto de comportar o sistema comunista como um negociador entre o comércio internacional. Não é só interno a questão. Para poder fazer a transição do socialismo para o comunismo, não é só questão interna, é questão externa e interna. Continuando.
Os marxistas interpretam o mundo com análise materialista, afirmando que ela é uma teoria social científica. No entanto, isso é bastante controverso. Estou falando que ia entrar em polêmica. No entanto, isso é bastante controverso. Haja visto que não se pode alegar um fim concreto para a história dada a sua imprevisibilidade. Além disso, os conceitos e teorias econômicas marxistas são consideradas inconsistentes por uma ampla gama de filósofos. Aquele negócio, né? Especialistas dizem, né? Com esse negócio de especialistas dizem, você pode afirmar qualquer baboseira que você quiser, meu querido. Continuando. Os conceitos e teorias econômicas marxistas são considerados por uma ampla gama de filósofos, economistas e cientistas políticos, inclusive atualmente neomarxistas da vertente analítica, que criticam diversos aspectos do marxismo convencional, como é o caso de Gerald Cohen, John Romer, John L. Stern, entre outros. Não conheço, não posso opinar. Alguns deles advogando pelo socialismo de mercado que misturam elementos do socialismo com o do capitalismo. Isso aqui já é pessoa lelé da cuca que vai para a China e volta falando de socialismo de mercado. Isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As experiências socialistas, experiências socialistas, o subtítulo. Os ideais do marxismo exerceram forte influência no século XX, que desencadeou revoluções em que o Estado foi tomado e se remodelou o sistema econômico, implementando assim os regimes socialistas. Essas revoluções ocorreram em diversos países, sendo os mais notáveis a União Soviética, China, Cuba e Alemanha Oriental. Foi revolução que aconteceu para que a Alemanha Oriental se tornasse socialista? Não foi só um acordo de guerra, onde parte da Alemanha se tornaria socialista? Não era isso? Eu tô boiando? Não sei. Se alguém souber, acho que foi acordo, né? Foi acordo, né? Mas vamos lá, continuar. Ao redor do mundo, essas mobilizações que implantaram sistemas socialistas com política centralizada e sistemas econômicos horizontais acabaram retrocedendo. Tá vendo, né? Tá vendo onde que tá querendo chegar, né? Considerados ineficientes, abriu-se o mercado e passaram a ter aspectos de democracias liberais novamente. Já estou... Em outras palavras, com o passar do tempo, os países socialistas enfrentaram dificuldades e se tornaram um sistema econômico misto ou voltaram a ser capitalista. Ou seja, até hoje as tentativas de transição ao comunismo fracassaram e vão fracassar enquanto não houver cenário geopolítico que comporte um comunismo. É isso. Na teoria já é assim. Se não tivermos um cenário geopolítico que comporte o comunismo, a gente vai se manter no socialismo e é isso. Normal. A nossa própria teoria já diz que não vai ter a transição. Mesmo após a mudança do sistema econômico centralizado para o livre mercado nos países socialistas e a abertura liberal democrática, olha aí, usou a palavra democrática só agora, texto inteiro, só usou a palavra democrática agora. E a abertura liberal democrática, em alguns deles, a gente vê a narrativa vindo. Olha a narrativa vindo, tá vendo? Mas vamos lá. A ideologia tem força e ainda hoje é uma visão relevante em estudos acadêmicos. Apesar de relevante no campo das ciências sociais, como por exemplo na sociologia, o marxismo enquanto proposta econômica é minoritária e tem pouca força na economia contemporânea. Isto é, a maioria dos economistas são de outras tradições e escolas filosóficas e econômicas com uma predominância liberal. Gente, eu não preciso explicar que isso é lógico, né? Isso tem uma questão lógica por trás, porque a gente está inserido num sistema onde a ideologia dominante é a ideologia do capitalismo. Logo, estudiosos da economia vão sim se voltar
para entender o sistema que a gente está vivendo através dos moldes que eles mesmos nos guiam, né? Mas vamos lá. Você consegue chegar a algum país hoje que está apontando para estourar uma revolução socialista? Camarada, eu acho que está se desenhando algo ali na África, sabe, Burkina Faso? Acho que está se desenhando algo ali. Eu não gosto de falar essas coisas, mas tipo assim, potencial revolucionário tem em alguns outros lugares. A própria Argentina, se tiver apoio da esquerda radical do mundo, se a gente souber lidar com ela, ela tem potencial revolucionário, saca? Porque é um lugar onde tá meio que os ânimos à flor da pele lá e uma situação caótica. Então tem uma potência revolucionária ali, uma possível potência revolucionária. Tem outros lugares também, só que não tô tão ligado assim. Vamos lá. Após a implementação do socialismo, pensadores de algumas vertentes marxistas e diversos outros, como anarquistas e liberais, atestaram que as experiências socialistas concentraram poder naqueles que lideravam o Estado. Olha, teu cu. Pra isso aqui, teu cu. Eu tô levando a sério esse texto. Tô tentando levar a sério esse texto. Mas pra esse trecho aqui, é teu cu. Tá ligado? Tá ligado? Concentrar poder em líder de Estado do socialismo é o teu cu. Teu cu. Em toda a sociedade socialista, a distribuição de poderes e de cargos é muito maior, tem muito mais poder distribuído entre cargos diferenciados do que dentro do sistema capitalista econômico. O Lula hoje tem mais poder do que Stalin tinha. Isso eu garanto para você, garanto. Mas vamos continuar aqui. Outra crítica frequente aos estados socialistas é a repressão política e constante violação dos direitos humanos por parte do Estado a qualquer elemento considerado contra-revolucionário. Ixi, meu Deus do céu. Isso tá piorando. Diz que foi a Hannah Arendt que escreveu? Ai. Vamos continuar. Isto é, experiências socialistas ficaram marcadas por perseguições, prisões e execuções daqueles que se opuseram ao regime. Olha, a depender do nível de eloquência dessas pessoas, nem reclamo. Eu tô passando raiva. Eu comecei esse texto aqui e falei assim, nossa, que escrita legal, marxista. Marxista ele, olha. De repente parece que a Hannah Arendt baixou no cara. Baixou a Hannah Arendt. Baixou, sabe? Sinto muito para quem tá acompanhando aí, viu? Sinto muito, mas vou continuar a leitura. Marxismos e os animais. Os marxistas enxergam o mundo através da lente do materialismo dialético. Que estranho, né? Lá em cima ele esqueceu o dialético, aqui ele esqueceu o histórico, né? Lá em cima ele falou do materialismo histórico, agora ele fala de materialismo dialético. Ele esquece, vez ou outra, talvez por, sei lá. Mas vamos lá. O confronto das diferentes classes sociais tem papel fundamental na teoria marxista. É o motor da história. E a superação das classes define seu senso de libertação, ou seja, é requisito para existir liberdade. Porque ela só existe quando for coletiva e para todos. O marxismo ortodoxo, eu não entendo quando o povo fala do marxismo ortodoxo. O que é? O que é ortodoxo? É aquele marxismo de academia? Ou é o marxismo orgânico? O que é o marxismo ortodoxo? Eu não sei, eu falo, não é zoeira não, quer saber o que é. Eu não entendo quando o povo fala de marxismo ortodoxo. O marxismo ortodoxo vê a superação das classes como o maior objetivo para a liberdade humana, por isso os outros tipos de opressão institucionalizada, como racismo, sexismo, LGBTfobia, etc., só serão superados quando o conflito das classes for superado. Por exemplo, em todos os movimentos sociais, os marxistas argumentam a mesma coisa. A libertação X só ocorrerá quando o capitalismo for superado. Troque X por pobres, das mulheres, dos negros, dos animais. É possível também usar a frase de maneira invertida. A única vertente do movimento X que levará à sua libertação é a classe marxista. Gente, olha, o cara explicou que é materialismo histórico dialético sem saber o que é materialismo histórico dialético, porque
não faz o menor sentido que, se ele usou em algum momento a ciência do materialismo histórico dialético, ele não concorda de que os males de tudo tá nessa desgraça do capitalismo. Se você não entende que toda separação de povos, toda segregação, toda individualização de povos são ferramentas da burguesia para que a gente não se coletivize e busque por melhorias na sociedade, coisa que é facilmente entendível através da aplicação do materialismo histórico dialético, com análise da análise objetiva, da realidade objetiva, como dizia Lenin, você não entendeu nada, explicou sem entender. Mas continuemos. Vamos lá. O marxismo é revolucionário e anticapitalista, em sua essência. Por isso, teoricamente, não aceita visões de superação dos problemas de forma pragmática e gradual. Por isso também, o marxismo se coloca como uma visão política, enquanto as outras visões são despolitizadoras. O veganismo político é o marxista. O movimento negro político é o marxista. Veganismo político é o marxista. As vertentes liberais fazem pactos com os opressores, logo são vistas sempre como despolitizadas. Agora eu já estou sabendo. Isso daqui com certeza foi um texto, desculpa, escrito talvez por encomenda. Esse aqui está se caracterizando como um texto escrito por encomenda de setores liberais, como uma forma de trazer ao marxismo aquela crítica de identitarismo. Agora, se vocês entendem o identitarismo como algo ruim e é marxista, você é marxista errado. Porque se você é marxista de fato, você entende que a revolução e a transformação social só se dá através da emancipação de todos os povos. Logo, entender as lutas sociais isoladas também é papel do marxista. Para os marxistas, discutir as formas de governo dentro de um sistema capitalista é uma tarefa fútil. Não, gente. Não estamos aí o tempo inteiro falando de arcabouço fiscal, falar de privatização de empresas. Não estamos o tempo inteiro batendo em teclas que para nós é tidas como reformistas. A gente também quer reformas, a gente luta por reformas, mas a nossa luta principal não é a reforma, entende? A gente quer o que é melhor pra gente. Se é uma reforma ou não, a gente vai lutar por o que é melhor. Se tá lá o debate contra a jornada de 6x1 de trabalho, se a gente está lutando pelo fim da jornada de 6x1 de trabalho, por que você vai falar que a gente está lutando por algo fútil? A gente não luta por algo fútil. Fazer pequenas transformações também é visto de bom tom por nós. Esse texto de 2000 envelheceu mal, mas vamos continuar. Pois se não houver o fim das classes, não serão resolvidos os outros tipos de exploração. Da mesma maneira, discutir a proteção dos animais no marxismo clássico é também frívolo, assim como outras questões políticas partindo de visões que não pretendem abolir as classes. Aqui, cara, isso aqui tá sendo reducionista pra caralho sobre a classe, sobre a ideologia marxista, né? Reducionista pra porra, né? A gente não tá aqui só pra abolir classes, a gente tem várias lutas, inclusive em todas as sociedades socialistas, todos os países socialistas, houve também debates internos, debates de minorias, debates de classe, debates raciais. Tem esse debate em todos os países socialistas. Não é só a luta de classe que importa, não é só a derrubada do capitalismo que importa. A gente tem várias lutas e a gente abraça várias lutas. Assim como o liberalismo, o marxismo em sua origem não defendeu os animais. Marx era antropocêntrico e não incluiu os animais em suas preocupações e em sua teoria de libertação e de justiça. Em sua análise materialista, os humanos submissos no feudalismo e no capitalismo são alienados pela classe dominante daquilo que produzem.
No entanto, Marx não sequer considerou que os animais são também uma força produtiva, que o trabalho deles é também expropriado e que eles são explorados para conveniência e obtenção do lucro de uma classe dominante. Cara, é anacronismo purinho, anacronismo. Esse debate ético sobre a causa animal não existia na época, mas a ciência do materialismo histórico dialético que Marx deixou também serve para a gente fazer análise da realidade dos animais. Querendo ou não, o trabalho de Marx também serve. Inclusive, quando a gente abrange essa luta para uma questão ambiental, que hoje está trazendo consequências ambientais, a criação de animais tal como ela é hoje está trazendo consequências catastróficas. Quando a gente leva essa luta, esse entendimento para as causas ambientais, a gente vê também que Marx já falou sobre isso. Marx já previa a escassez dos recursos ambientais. Ele sabia que a exploração impulsionada tal como ela é pelo capitalismo, traria consequências ambientais a ponto de que os recursos se findariam. Além disso, Marx também falava sobre as questões de que o homem e as relações do homem são sempre uma luta do homem pelo homem e o homem pela natureza. Quando ele diz o homem pelo homem, é o homem na sociedade. As lutas do homem dentro da sociedade. Quando ele fala do homem pela natureza, é sobre a superação das barreiras que a natureza impõe sobre nós. E é isso. Nas sociedades humanas, os animais são forçados a trabalhar e não colhem os benefícios do que produzem. Por isso, deveriam também ser vistos como alienados do seu trabalho e de também seus vínculos sociais. Deixa eu ver o que você falou. Tem um documentário sobre frigoríficos que aborda a violência animal. Porém, a violência contra os humanos trabalhando nesses animais, carne e osso, não sei se já assistiu. Esse eu não vi, mas eu tô ligado que, além da exploração animal, que já é implícita, né, num frigorífico, a exploração do homem é absurda também nesses meios, né? Tanto até de questões de temperatura, né? Pessoas sendo exploradas em temperaturas baixíssimas, quase insuportáveis pelo corpo humano. As mãos, eu vi pessoas com mãos congelando por conta das temperaturas. Enfim, é uma exploração. Frigorífico não é um mal só para o animal. Frigorífico é um mal para o homem também. É um mal absurdo. O que acontece em frigorífico é coisa absurda. Mas continuando. Nas sociedades humanas, os animais são forçados a trabalhar e não colhem os benefícios do que produzem. Por isso, deveriam também ser vistos como alienados do seu trabalho e de também seus vínculos sociais. Mas Marx não os agrega, pois para ele há uma diferença qualitativa entre os humanos e os animais. Gente, vamos lembrar aqui que na época de Marx o debate não existia. É justo afirmar, obviamente, que Marx era um revolucionário do pensamento e ele trouxe vários debates que não existiam. Mas agora, você querer que ele traga todos os debates para a própria obra é insano de você pensar esse tipo de coisa. Ele não vai trazer todas as reflexões, ele não vai falar do povo da sociedade LGBT. Não era debate na época. Ele não vai falar da Palestina. Não era questão na época, saca? Ele não vai falar. Se não era pauta no debate, não tem como você cobrar isso dele. Ele criou várias pautas, ele criou vários debates, ele criou. Mas agora você imaginar que ele tem que anteceder todos os tipos de debate, isso é desonestidade. Desonestidade intelectual. Sabe? Não dá. Mas vamos continuar. Para eles, os animais só produzem para sobreviver, enquanto a produção provinda do trabalho humano é diferente. Pois esta espécie pode... Cara, você sabe que eu tô percebendo diferença no texto depois que ele começa a dar uma de Hannah Arendt? Parece que quando ele classificou e explicou o que é o materialismo histórico dialético, tinha uma escrita melhor. Agora tá cheio de erros gramaticais e de concordância. Tá parecendo que foram pessoas contratadas para escrever isso daqui. Aqueles famosos ghostwriters.
sei se vocês conhecem. Mas vamos continuar aqui. Pois esta espécie pode produzir... Não faz sentido. Pois esta espécie pode produzir livre de necessidade. Não tem concordância. E atribui valor àquilo que produz. Como os animais não podem escolher como trabalham e mudar coletivamente os rumos de sua história, eles não fazem parte da teoria materialista histórica e são irrelevantes para o processo da história. Portanto, o marxismo em geral não coloca uma posição protecionista sobre como devemos tratar os animais. Esta questão é tratada como irrelevante no marxismo clássico. Uma crítica atual e antiespecista que se faz aos marxistas não veganos é que, por lógica, os marxistas são contraditórios se não lutam pela exploração animal. Afinal, os animais são indivíduos que têm a força de trabalho expropriada. Aqui, novamente, a gente tem que entrar naquela questão de que a gente vive numa sociedade que naturalizou o consumo de carne e se não pode julgar a pessoa. Então, parece que é escrito por mais de uma pessoa. Se não pode julgar uma pessoa só por ela ser marxista, esperando que ela abarque todas as lutas subversivas que a gente luta, porque a cultura está a favor das coisas que ela faz. No caso, ela está só seguindo uma cultura do qual ela foi inserida quando nasceu. Não tem como você cobrar subversão em tudo, só porque uma pessoa se dispôs a ser radical. Entenda isso. Uma pessoa que se dispôs a ser radical não necessariamente tem que abraçar todas as coisas, todas as lutas e ser subversiva em essência sobre tudo aquilo que ela tem na cultura dela. Não é assim que funciona. Vamos lá. Afinal, são indivíduos que estão trabalhando... Tá, beleza. Vamos continuar. Alguns marxistas dizem também que é necessário dar a cada um de acordo com suas necessidades, ou seja, é preciso suprir as necessidades de cada indivíduo. Os animais são também indivíduos. Mas, gente, por favor, gente. Isso é questão contracultural, saca? É subversivo em essência. Não dá pra cobrar esse tipo de coisa, esse tipo de postura. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Necessidade de cada indivíduo. Os animais são também indivíduos. Tem experiências conscientes e preferências individuais. Com necessidades que... Velho, olha o tanto de erros de concordância. Com necessidades, o que nos leva a crer que devem ser incluídos no raciocínio de justiça distributiva. Apesar disso, essa frase é dada no contexto de existir uma realidade comunista. Extrapolá-la para um mundo capitalista pode não fazer sentido algum para qualquer marxista. Olha só, então ele sabia do que eu estava falando. Então ele sabia, né? Mas vamos lá. Porém, não deixa de ser algo interessante a ser discutido. Real. Aqui minha primeira concordância desde que a Hannah Arendt assumiu a pena para escrever. Aqui eu falo o seguinte. Você vê que no final desse parágrafo, a Hannah Arendt vegana aqui, está escrevendo, ela pôs um ponto interessante. E é o primeiro que eu vejo depois que ela assumiu a pena para escrever, né? Com certeza, tratar do veganismo em discussões marxistas é um ponto interessante a ser discutido. É um ponto interessante a ser discutido. Por quê? Porque estamos entre camaradas que são subversivos à ideologia dominante. Minimamente, um marxista que é atento às questões, às análises objetivas da realidade objetiva, ele minimamente... ele vai querer entender como que funciona. Então, um marxista, ele tem esse anseio de entender coisas, de fazer a análise das coisas. Então, realmente, é uma coisa interessante de ser discutida entre marxistas. É muito interessante. Só que todo o resto para trás é balela. Não dá para cobrar esse tipo de coisa de camarada nenhum. De ninguém, na verdade. Temos todos os argumentos possíveis a favor do veganismo. Não entenda que eu não estou fazendo a defesa do veganismo nesse ponto. O que eu estou falando é que apesar de termos todos os argumentos possíveis dentro da ética, dentro da economia e dentro do impacto ambiental, isso sozinho não é motivo para eu fazer o confrontamento cultural
a favor do veganismo, porque isso é uma questão que atualmente é vista como tabu e precisa entrar aos poucos na sociedade. Não é uma coisa que você joga na cara das pessoas, saca? Não é assim que funciona. Mas vou continuar. Por não discutir a questão animal em sua base, é notável que diversos marxistas afirmam que os movimentos de proteção ou libertação animal são secundários ou distrações do que realmente importa, que é a luta para superar o capitalismo. Da mesma forma, eles podem acusar outros movimentos de exploração animal, de exploração humana, que desviam as pessoas do conflito das classes. Não. Isto é, a classe é o cerne do marxismo. Gente, vamos voltar aqui, ó, a questão. A disputa de classes, a tomada do Estado é o cerne principal do marxismo. Mas teria Marx desvendado e criado uma ciência de análise social inteira se ele não quisesse entender todas as camadas da sociedade? Se é só a luta de classes o nosso problema e a nossa única luta, teria Marx descobrido e criado uma ciência inteira de análise de conjunturas, de realidades? Jamais! Não faz sentido, sabe? Mas vamos lá. Esses marxistas afirmam que discutir a questão animal é um obstáculo que atrapalha o movimento marxista pela libertação humana, pois para eles é preciso superar a miséria humana em primeiro lugar, e os humanos devem ter foco nisto. Aqui eu entro em divergência também na questão de que, para mim, eu acho que não é nem a intenção do texto, nem a intenção desse que ele critica erroneamente. Para mim, a causa do veganismo, que para mim a que eu defendo é o veganismo popular, é o veganismo anticapitalista, ele deve ser tratado com uma disseminação cultural, um trabalho cultural, fazer com que isso seja visado através de uma transformação cultural, ao mesmo tempo em que se trata e que se busca a revolução socialista. Não um depois do outro, mas os dois ao mesmo tempo. Porque a gente entende que uma revolução socialista não significa transformação cultural. Pois depois de uma revolução socialista, a gente ainda vai ter que fazer transformações culturais. Aqui eu faço aquele adendo também que eu entendo que uma transformação cultural é mais fácil de se fazer depois de a gente ter feito uma revolução socialista. Mas ela só em curto tempo, não se dá automaticamente. Mas vamos lá. Alegação esta reacionária e falaciosa. Aqui eu já não estou entendendo. Alegação esta reacionária e falaciosa. Sabe por que eu não estou entendendo? Porque uma que eu não vejo ninguém fazendo essa defesa, marxista falando que coisa animal é obstáculo, e portanto não faz sentido falar que essa alegação é reacionária. Talvez essa alegação seja reacionária e falaciosa, sim. Só que eu não vejo isso acontecendo. Mas vamos lá. Na prática, a maioria dos defensores dos animais são, por lógica, favoráveis à libertação humana. Ou seja, na prática, podemos nos preocupar com ambos. Deixar de explorar os animais no dia a dia não implica em causar mal aos humanos. As pessoas podem fazer os dois. Foi 2 pessoas que escreveu, velho. Tá com muito erro depois da Hannah Arendt começar a assumir. Podem fazer os dois. E se não estiverem em condição de subsistência. Pelo menos aqui ele fez uma ressalva, né? Que não deixou ele ser segregador, pelo menos. Quando há um conflito real entre a sobrevivência de um animal e a de um humano, não há problema em preferirmos a do humano. Mas estes conflitos reais não ocorrem frequentemente nas sociedades humanas desenvolvidas. Os conflitos entre animais e humanos nessas sociedades são entre coisas que causam grandes danos e morte aos animais, enquanto os humanos são questões triviais sustentadas pela cultura e religião que podem ser transformadas sem fazer mal à espécie humana. Olha, eu sei e eu até debato isso.
sobre a questão da religião também no combate ao veganismo. A religião, sim, tem traços de combate ao veganismo. Só que ele trouxe a religião aqui meio que do Neida. Do Neida. Não falou nada. Do Neida ele jogou a religião aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Por isso também o movimento pelos animais é descrito por muitos marxistas como uma causa de classe média ou de interesse da elite burguesa. Isso aqui, entendo que usem isso aqui, porque isso é um espantalho. Qualquer pessoa que use, sendo marxista ou não, isso aqui é um espantalho usado para enfrentar o movimento vegano. Acusar de elitista e afins, né? Entendo que usem. Não vi marxista usando isso. Não vi marxista de fato usando esse tipo de argumento. Mas entendo caso usem. Teoria dos bichos, não, isso aqui é um texto que eu tô lendo. Essa também é uma alegação insustentável. É insustentável. Eu que defendo o veganismo popular, eu digo, o meu modo de vida, a minha alimentação é mais barata do que a alimentação tradicional. Não tem problema. Isso aqui é fácil de debater. Enfim, a preocupação com os animais não pode ser alegada como burguesa, porque deveria haver um grande conflito entre a própria burguesia. Porque deveria haver um grande conflito entre a própria burguesia. Afinal, os que mais causam mal aos animais no capitalismo são os burgueses com suas indústrias de exploração animal. Aqui, olha só, finalmente uma grande concordância. Todas essas acusações, né, que ele fez ao marxista aqui se tornam obsoletas, porque ele já deu a letra aqui. A nossa luta do veganismo popular, do veganismo marxista, não é com o cidadão comum que come carne. Não é contra a pessoa em situação de rua que ganhou uma marmita de carne. Não é contra a pessoa que está com fome e vai lá comer uma coxinha de frango. Sabe? Não é essa a nossa luta. A nossa luta é contra os meios de produção que, sim, esses destroem não só vidas animais, como também o meio ambiente. E aqui há uma grande concordância. Mas vamos lá. Aqui eu quero ressaltar que é nesse ponto exclusivamente. Que nos pontos anteriores só falou merda. Mas vamos lá. É também importante salientar que há pessoas ricas e pobres que se importam com os animais. Mesmo que... Ai, gente. Aqui. Eu sabia lá em cima que ia chegar nisso. Sabia lá em cima. Esse texto... Se lembra? Vocês estavam aí. Eu falei que esse texto era encomendado. Esse texto é sim um texto encomendado. É escrito por várias mãos. E agora chegou no foco onde eu achei que iria chegar. Lá vem a Luísa Mel. Quando eu falei que era encomendada, é porque eu já esperava. A indústria da agropecuária paga para escreverem textos que façam tornar o veganismo liberal aceito por todas as comunidades. E é essa a intenção aqui. Esse, com certeza, é um texto que foi encomendado. Eu vou falar que é com certeza mesmo, porque tá escrachado. É um texto que foi encomendado para fazer uma propaganda aos famosos intelectuais de esquerda que concordam com o veganismo liberal. É aqui onde que ele queria chegar. Todo o texto é aqui onde ele queria chegar. Mas vamos continuar aqui. É também importante salientar que há pessoas ricas e pobres que se importam com os animais. Ai, meu Deus do céu. Mesmo que essa preocupação fosse exclusiva da classe média e dos ricos, o que isso teria a ver com a relevância moral do nosso tratamento com os animais? Tudo. Cara, tudo. Aqui para explicar um pouco, o veganismo popular, ele está em ser anticapitalista, né? E não dar dinheiro para empresas que exploram animais. Daí nisso entra aquele enfrentamento anticapitalista a várias marcas, né? Então é por isso que a gente fala que tem relevância assim, no tratamento do animal, porque com certeza ele está defendendo o veganismo liberal, que é aquele veganismo onde a pessoa está defendendo comprar, sei lá, carne vegana
da perdigão, sabe? Esse tipo de coisa. Mas vamos lá, continuar aqui. Independente das condições econômicas, pessoas podem ter reivindicações morais valiosas. Por exemplo, se um burguês ou mesmo um fascista acredita que devemos acabar com a fome no mundo, ou que as mulheres devem ter direitos iguais aos homens, seriam essas visões morais errôneas? Olha, a gente entende que pessoas com pensamentos diferentes no sentido de classe e de minorias seguem também ideologias diferentes. Quando você imagina que essa pessoa, esse burguês, esse fascista, está defendendo direitos feministas, quando você pensa num fascista que defende direitos feministas, você pensa assim que ele está tendo visão moral errônea, porque a moral dele é a moral da ideologia dominante. E a ideologia dominante prega a segregação. Então, sim, é uma visão moral, porque a moral dele é diferente da nossa. Entende? Mas sim, ele respondeu aqui simplesmente não, mas sim, dá para falar assim. Assim, para nós é uma visão moralmente correta, mas para eles estão traindo a própria ideologia, né? Então, para eles é uma visão moral errada. Sim. As visões morais devem ser julgadas de acordo com sua consistência e não de onde elas vêm. Meu Deus, isso aqui é um texto passador de pano ao extremo. O marxismo clássico tem uma visão antropocêntrica e deixa os animais à mercê. Por isso, muitos marxistas olham a questão animal como irrelevante ou a colocam em segundo plano. Mas apesar do marxismo em sua origem não dar qualquer relevância à proteção animal e de haver muitos de seus adeptos hostis a essa ideia, atualmente há diversos marxistas e socialistas que a defendem. Muitos deles da vertente ecossocialista, pois os animais também podem ser vistos como trabalhadores alienados do seu trabalho. Aqui, nesse sentido, eu concordo com a visão ecossocialista, né? De entender que o animal, por ele não poder fazer a própria revolução, ele não ter meios materiais de conduzir a própria revolução, eu acredito que nós, eticamente, por nós entendermos as condições materiais em que os animais vivem, nós temos que abraçar a luta deles para fazer uma transformação da existência deles, né? Fazer uma revolução dos próprios bichos mesmo, de verdade. Eu entendo dessa maneira. Mas vamos lá, eu estava aqui só fazendo um descritivo, né? Agora vamos lá. Os marxistas ambientalistas ou ecossocialistas... Aqui, gente, vamos voltar ao seguinte. Lembra que eu falei que o Marx já previa, já falava sobre a luta do homem pelo homem, a luta do homem pela natureza? Quando você diz sobre a luta do homem pela natureza e a luta do homem pelo homem, você já diz muito do trato da luta marxista para o meio ambiente. E quando você fala de veganismo, então você também fala da luta do meio ambiente. Os marxistas ambientalistas ou ecossocialistas afirmam que não é possível existir consumo consciente ou desenvolvimento sustentável no capitalismo. Para eles, o modo de funcionamento do sistema capitalista é desenvolvimentista, baseado no lucro desenfreado enquanto os recursos naturais são finitos. E a oferta e a demanda não são feitas apenas pelos consumidores. As empresas têm papel fundamental na forma de consumir, pois elas inventam novas demandas, com o uso de publicidade. Além disso, mudanças individuais não devem resolver o problema, já que as grandes corporações são as maiores responsáveis pela distribuição do planeta. Aqui, eu vou entrar nessa pauta aqui. Eu acredito que há, sim, consumo consciente. Consumo consciente. Aí, eu falo da questão do consumo consciente porque é uma coisa que parece ser confundida dentro do povo do marxista é a diferença entre consciente e sustentável. Quando você fala em consumo consciente, você está falando que você tem consciência daquilo que você está consumindo. E consumir conscientemente está entre escolher o seu tipo de consumo, e isso entra em voga também as opções que você tem. Se você tem duas opções, vamos ser o mais simplista possível.
Se você tem duas opções lá, uma opção, um produto que gera grande impacto ambiental. Outro produto é um produto que gera menos impacto ambiental. Quando você opta pelo produto que causa menos impacto ambiental, você fez um consumo consciente. Quer dizer que você fez um consumo sustentável? Não. Não. Mas foi um consumo consciente. Teve clareza na consciência sua. Então, a questão é a seguinte: consumo consciente existe, porque isso infere que você fez uma escolha do menos pior. Você escolheu o menos pior, você conseguiu afetar menos o meio ambiente. Isso em escalas microscópicas, saca? Mas vai ter diferença. Vai ter diferença. E só que a questão é a seguinte: quando você está falando de consumo sustentável, a coisa muda de figura. Porque a sustentabilidade dentro de um sistema capitalista, onde engloba toda aquela cadeia de produção, que essa cadeia de produção depende de outras cadeias de produção, que estas com certeza dependem de outras cadeias de produção, fica virtualmente impossível você fazer um consumo sustentável, porque o capitalismo e os sistemas de produções que a gente tem são interconectados, e em minimamente alguma cadeia dessa produção vai haver alguma exploração, seja do meio ambiente, seja animal, seja de trabalho humano, alguma exploração absurda. Aí quando eu falo assim, alguma, é aquele velho otimismo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Mas não é só alguma, são algumas e várias explorações. Umas e várias. Por isso, não dá para dizer que existe consumo sustentável no capitalismo, mas consumo consciente dá para dizer sim. Quando dizem que não há consumo consciente no capitalismo, até dá para ter. É o que eu falei, né? Dá para ter, você escolher o mínimo possível. Olha, esse aqui impacta menos. Dá para ter. Só que esse consumo nunca vai ser sustentável. E é isso. Sabe? A gente tem que ter clareza das coisas. Mas é assim que funciona. Agora vamos lá. Para eles, o modo de funcionamento do sistema capitalista é desenvolvimentista, baseado no lucro desenfreado enquanto os recursos naturais são finitos e a oferta e demanda não são feitas apenas pelos consumidores. Eu tô repetindo, né? Tô ligado, mas tá nada. As empresas têm papel fundamental na forma de consumir, pois elas inventam novas demandas, com uso de publicidade. Além disso, mudanças individuais não devem resolver o problema, já que as grandes corporações são as maiores responsáveis pela destruição do planeta. Aqui temos uma concordância. Concordamos. No século XX, as ideias marxistas fizeram grandes transformações no mundo. No entanto, após a ascensão do socialismo em alguns países, seus sistemas regrediram e suas ideias se enfraqueceram. Hoje, apesar de minoritários, os marxistas ainda enxergam que a vida política e os bens de produção devem ser compartilhados por todos. Não entendi. A vida política... O que ele quer dizer com a vida política? Os bens de produção devem ser sim. Mas não entendi a vida política. Algo impensável em sociedades dominadas pelo mercado e com a propriedade privada vista como um direito universal. Concordo? A visão predominante no mundo ocidental do século XXI, que é marcada pelas sociedades democráticas liberais, olha só, segunda vez que eles usam o democráticas. Tenho quase certeza que o começo foi escrito por outra pessoa. Foi sim, certeza, porque não tinha erro gramatical, não tinha erro de concordância. E acho que pode até ter sido pego sem consentimento do autor original, supostamente. Você tem um outro apontamento aí, pode ser. A visão predominante no mundo ocidental do século XXI, que é marcada pelas sociedades democráticas liberais e pelo capitalismo internacional, continuam se impondo e suprimindo as ideias utópicas. Olha lá, usou utópica. Falou que é utópico e não leu Engels, hein? Falou que é utópico e não leu Engels.
e as ideias utópicas e as articulações do marxismo como uma coletivização de terras e planificação da economia. Vamos lá. Agora está partindo para a conclusão já. De fato, o marxismo e os regimes socialistas proporcionaram uma excelente crítica ao colonialismo. Não leu nem a sinopse da contracapa. Não leu. De fato, o marxismo e os regimes socialistas proporcionaram uma excelente crítica ao colonialismo, ao imperialismo e ao capitalismo. As grandes contradições que estes sistemas operam e as destruições que eles causam. Vixe, meu Deus do céu, olha o totalitarismo na veia aqui, ó. E as destruições que eles causam dão aval e mantêm a esperança dos marxistas viva. Assim, o socialismo, mesmo superado, olha, superaram o socialismo, é visto numa nova versão como uma possibilidade para o futuro da humanidade. Acredita-se na luta política com uma nova roupagem e um novo ciclo, onde o socialismo voltará a ter grande força e finalmente vencerá. Apesar de improvável, há uma fagulha de esperança, porque a política não é imutável. Gente, por favor, né? Se não é, olha só, estamos chegando no fim. Se não é a China hoje, o que seria dos dados do próprio capitalismo? Se não é a China corroborar, quando conveniente, com os números do capitalismo, que defesa teríamos hoje? Já não temos, mas que defesa teríamos hoje de qualquer merda de capitalismo? Mas vamos continuar aqui, porque eu quero terminar urgente isso aqui, que tá dando agonia, eu gerizo já isso aqui. Em relação aos animais, quando a causa animal é agregada ao materialismo histórico, como tenta se fazer com os movimentos liberais por direitos humanos, é dito que eles só serão emancipados com a queda do capitalismo. Não existe libertação humana sem a queda do capitalismo. Não existe preservação ambiental sem queda do capitalismo. Não existe libertação animal sem a queda do capitalismo. E com certeza é isso mesmo que está acontecendo. Mas isso também é um risco, pois não é possível determinar que haverá novas revoluções socialistas ou que o capitalismo será superado da forma que os marxistas imaginam e desejam. E pode-se dizer que eles ainda continuam uma minoria. Por isso, uma dúvida persiste e só será respondida no futuro. Será que é benéfico para a causa animal atrelar o veganismo, a visão marxista e o anticapitalismo? É sim. É sim. Já debati nessas horas tudo que eu fiquei aqui falando. Essas Hannah Arendt vegana, né? Hannah Arendt vegana pró-liberalismo da desgraça, né? Mas é sim. Vamos lá. Meu Deus.